Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma nova temporada do Health Ideas, direto aqui da Feira Hospitalar 2025, os maiores eventos da área da saúde do mundo, mais de 80 mil pessoas esperadas aí nos 4 dias de evento. A ideia aqui hoje é falar um pouquinho dos desafios do nosso mercado de saúde. Acho que todo o mercado está com desafio, mas talvez o mercado de saúde está realmente uma encruzilhada importante, né? Não somente na macroeconomia, mas na sua operação e sustentabilidade. E a gente quer enriquecer aqui o tema com esse debate. Primeiro me apresentando, sou Yomani Engelmann, sou diretor comercial e marketing aqui da Pixion. Quero convidar todos que estão nos assistindo aqui a nos acompanharem e lerem o QR Code aqui que tem toda a programação do nosso podcast, que entra aqui outros conteúdos na sequência. E o debate de hoje, nós vamos falar um pouquinho da transformação do mercado de plano de saúde e o impacto que traz nos hospitais e clínicas. E para isso aqui, 3 convidados, tá? Dr. Rogério Reis, vice-presidente dos hospitais da Rede América, Andréa Dumont, veterana aqui já no nosso podcast, né, André, né, diretora regional do Grupo Opti, Hospitais Oftalmológicos, Dr. Fábio Kawamura, diretor executivo do INCOR, e a ideia aqui é trazer um pouquinho de como isso está afetando o modelo de estabilidade como um todo, os desafios da área da saúde, com tudo que está acontecendo, inovação tecnológica, transações de M&A, mercado de capitais, juros altos, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso tudo, tá? Então, entrando aqui no nosso tema, nos últimos anos eu acredito que a gente recebeu aí uma grata notícia, né? A gente conseguiu voltar a um patamar de 2014, 52 milhões de vidas cobertas do plano de saúde. Isso é bom de um lado, né? Mas eu falo muito que, ao mesmo tempo, são 10 anos depois que nós chegamos nesse patamar, ou seja, são pessoas que vão consumir mais saúde. E isso já mostra, na minha opinião, até um certo esgotamento do modelo, né? Nossa taxa de juros está alta, a taxa de desemprego super baixa, nós estamos com a taxa de desemprego abaixo de 7%. E eu até faço um preâmbulo aqui nos dados que talvez o Brasil não vai ter 65 milhões, ou seja, não vai ter mais 12 milhões de pessoas cobertas por plano pelo esgotamento do modelo econômico que existe. Uma vez que a gente não vai ter uma taxa de desemprego abaixo de 5%. Muito provavelmente não, né? Ao mesmo tempo, né, teve uma aceleração enorme durante a pandemia. O setor de saúde foi o segundo setor que mais transacionou fusões e aquisições e subidas para a bolsa, só perdeu para a tecnologia, com muitas transações de M&A, tá? E a primeira pergunta para vocês é como é que esse cenário de aquisições, fusões, a opinião de vocês impactou a cadeia de saúde na percepção de vocês? Acho que a gente pode começar com Pois é. você, né? Comigo? Bom, boa tarde a todos. Quando a gente pensa em fusões e aquisições, hoje em dia, com o custo de capital, elas estão cada vez mais escassas, cada vez mais raras. Então, aquele boom que a gente viu ali em 2021, 2022, ele praticamente desapareceu. Salvo outras formas de fusão e aquisição que não o M&A tradicional. Então a gente aí observou o movimento da Rede Américas, por exemplo, que é a junção de hospitais da DASA com hospitais da Amil. Então aqui é uma transação que não envolve movimentação financeira, sim fusão de ativos e até de um dos lados descendo dívida para equilibrar o valuation. Da mesma forma que outras têm acontecido no mercado, como a Atlântica D'Or, por exemplo, que é um outro movimento diferente. Então, acho que o cenário de fusão e aquisição, por conta dos múltiplos que estão sendo praticados, a taxa de juros, está bem diferente e que a gente olhou aí a um passado recente, salvo até movimentos um pouco, a Andréa depois pode contribuir também, de nichos que ainda precisam se consolidar a tese. Mas do ponto de vista de hospitais, eles são cada vez mais raros. E a tua segunda parte da pergunta, como que isso afeta a cadeia? É claro que afeta, né? Claro que afeta. Então, a formação de redes hospitalares, ou pelo menos grupos de hospitais, como grupos de clínicas oftalmológicas, oncológicas, etc., é um movimento que só existe porque tem benefício. Um benefício do ponto de vista de sinergia, de escala, de compras, não só então no relacionamento com fornecedores de insumos
mas outros tipos de fornecedores de serviço também, como serviços indiretos, a próprio relacionamento, eventualmente, com prestadores de serviços médicos ou outros, com fontes pagadoras. Então, num cenário adverso como o que a gente tem vivido, extremamente hostil, com muita desconfiança, a regulação ainda que afeta de forma positiva em alguns casos, de forma duvidosa em outros casos, faz com que esses movimentos precisem acontecer para a sobrevivência do setor, né? Justamente para ter a escala, a barganha, a força. Do contrário, alguns entes isolados têm tido muita dificuldade de sobreviver nesse cenário. Eu concordo plenamente, assim, muitas vezes até eu vejo esses movimentos mais como movimentos de defesa para a sobrevivência do que talvez até de expansão, né? Porque se eu não me defender minimamente, eu tenho uma barganha com a minha fonte pagadora, vou poder ganhar um pouquinho mais de escala com o meu fornecedor para conseguir melhorar a minha margem, a dificuldade do meu bottom line que fica cada vez mais apertado, né? Eu acho que a abertura modificou radicalmente o mercado da saúde brasileiro, né? A gente, com a abertura de mercado, a gente esqueceu de trabalhar também uma outra coisa, que é a cultura na saúde, né? Então, assim, acho que no primeiro momento houve um choque, o boom e um choque, né, de teses, até a gente poder alinhar. Eu posso falar isso porque hoje eu estou dentro de uma rede que é de um fundo de investimento, né? A gente é uma pátria, e a gente trabalha numa tese da oftalmologia e o nosso, né, o fundo é mercado financeiro. Então, acho que a primeira questão foi essa, o choque da área médica, né, com essa visão de mercado, essa visão que a saúde, eu não sei se vocês concordam, mas a gente sempre trabalhou olhando gestão operacional, custo e tal, mas esse olhar, né, de resultado tão agressivo, EBITDA, então acho que a primeira questão que influenciou foi essa. A outra é que a verticalização, né, então talvez uma saída para a gente poder gerenciar melhor os custos, essa verticalização e essa consolidação de grandes grupos também fez os pequenos serviços, pequenos hospitais e clínicas a buscarem, né, é isso que você falou, se proteger também e então se unir. Eu que venho de operadora, de hospital geral, né, e trabalhei em reestruturação de hospitais e vendas, fui cair no mercado da oftalmologia agora. Bem, eu estou apaixonada pela oftalmologia. Oftalmologia, gente, ela é simples, né? E lá no sul, por exemplo, a Opt tem o Sadala, o Hospital Sadala, me engano, que é uma referência à oftalmologia. Você conhece bem, né, Yomani? É no Brasil, e a gente é ONA 3, trabalha com excelência e tal. Então, a gente está bem consolidado e trabalha dentro da premissa da qualidade, né, e da excelência mesmo. Então, essa tese de que a gente precisa ser mais eficiente, trazer mais resultados, isso não afeta a nossa operação, porque nós já somos eficientes, nós já somos qualidade, nós já trazemos e impactamos o mercado. Mas a gente tem em outras regiões nossas movimentos que a gente precisa estar fazendo até para agregar, né? Porque, em última linha, a gente precisa ser eficiente e entregar o que o paciente precisa, né? Que é a visão em bom estado, a saúde da visão. E o que eu vejo hoje? Essa hostilidade, independente de quem você é, independente de qualquer coisa, o mercado é de desconfiança, é de pouca transparência e é um mercado agressivo no sentido de que a gente precisa, todo mundo voltar para o paciente e cada um está olhando para o seu lugar. Então, essa fragmentação, aliada a tudo isso que a gente falou, de abertura de mercado, eu acho que isso é o que mais hoje deteriora, né, a saúde, o nosso progresso. Perfeito. Nesse aspecto, eu acho que tem dois itens aqui para mim que a gente tropeça, eu sempre falo, tem tropeça em detalhes, né? A gente vem digitalizando muito o setor,
só que a fragmentação das informações gera essa falta de transparência, né? Tanto a fonte pagador como o prestador e vice-versa. E isso é um desafio para o setor, na minha opinião. A gente vai falar ainda de pagamento por valor em algum momento da nossa conversa, eu imagino. E do outro lado também essa questão do limiar do que é até onde vai a eficiência clínica, a eficiência financeira, né? E esses mercados têm que caminhar juntos, né? Eu não posso ter só eficiência financeira, porque eventualmente eu estou agredindo a eficiência clínica, mas também eu não posso fazer qualquer coisa a qualquer custo e que eventualmente o modelo não se paga. Isso é uma equação equilibrada. E aí eu acho que a gente está ainda distante de equalizar isso bem em alguns detalhes, em alguns cenários, né? Doutor Fábio, quer contribuir aqui com... Falando da perspectiva de quem é um player, um prestador de pequeno porte. Uhum. No Instituto do Coração, né, é parte do Hospital das Clínicas e atende através da Fundação Zerbini operadoras de plano de saúde. Então, mas como um hospital privado, nós somos um hospital pequeno. Nós somos um hospital grande para o SUS. Nós temos 487 leitos. Só que raramente nós temos mais do que 70 pacientes internados de saúde suplementar. Obviamente, assim, que as fusões, né, criam um ambiente em que a vantagem de escala, né, para os grandes players é algo que desafia pequenos serviços como nós, o Instituto do Coração. Desafia, mas eu entendo que seja um desafio positivo, né? Nos desafia a rever nosso modelo de valor, né? E a nossa proposta de valor e o que nós estamos agregando para o sistema como um todo. Porque escala e padrão, com certeza, são ganhos que as fusões geram, né? Para esses grandes players. Agora, não escala, mas o padrão é algo que mesmo pequenos prestadores como nós podemos entregar também. No nosso caso especificamente, porque nós somos um hospital universitário, nós somos um hospital de ensino. Né? As condutas que o nosso corpo clínico realiza na ponta, nos 602 médicos que nós temos, eles têm um padrão que é um padrão cientificamente validado, né, pela Faculdade de Medicina da USP. E sendo uma conduta, digamos, acadêmica, né, então assim, o padrão está garantido e a custo-efetividade dele também. Nós atuamos para a saúde suplementar, né, na exata mesma lógica do que nós atuamos para o SUS. Então, de certa forma, eu enxergo que os padrões o desafio que o mercado hoje impõe para todos nós fazem convergir, né, o modelo de assistência do SUS com o modelo de assistência em saúde suplementar. E eu disse também assim, que nos desafia a enxergar a nossa proposta de valor, pensando também que cada pequeno serviço tem que olhar aquilo que ele especificamente agrega para o sistema, para a sociedade de maneira em geral, né? É diferente do que grandes operadores entregam. No nosso caso, assim, nosso core value, ele não é prestação de serviço, ele não é ensino, ele não é pesquisa. Ele é, sim, conhecimento, né? Conhecimento que nos faz gerar, inclusive, novas tecnologias que agregam a sistemas. Poderia dar alguns exemplos aqui de dispositivos vestíveis que têm sua patente gerada em parceria com grandes empresas de tecnologia mundial, hoje lá no Instituto do Coração, e que nós temos na perspectiva futura de ser uma linha de negócio para nós também, a geração de dispositivos. Também assim, ferramentas de inteligência artificial que auxiliam a decisão clínica e que também podem agregar tanto para o sistema único de saúde, mas também para redes verticalizadas e para outros hospitais que sejam pequenos também. Né? Uma coisa que o senhor falou muito de padrões, tá? A minha visão sobre a subida de capitais que existiu na área da saúde
ela é muito importante porque pela primeira vez a gente conseguiu ter comparabilidade na eficiência operacional, né? E eu acho que o setor de saúde representa 10% do PIB do Brasil e antes disso nós não tínhamos comparabilidade de coisas básicas, né? Ciclo de receita, né? Pô, será que o meu ciclo de receita é ruim ou o mercado está em 120 dias, né? Hoje eu posso me comparar. A minha taxa de glosa, né? Ela está dentro de um padrão aceitável, essa taxa de recuperação da minha receita, taxa de no-show, a gente EBITDA, né? São coisas que pareciam meio óbvias, mas o setor tinha muita carência de comparabilidade e é engraçado falar isso porque os métodos científicos mais bem aplicados, eu acho que do mundo, são na área médica, de replicabilidade, comparabilidade, repetibilidade, mas na área meio da saúde não era muito aplicado no Brasil. Eu acho que esse foi o grande ativo que essa subida de capital acabou trazendo para esse mercado. Ao mesmo tempo, esse dilema agora de até onde vai a eficiência clínica ou eficiência financeira, existe isso. E o questionamento do modelo, porque, né, hoje, margens achatadas, de um lado, operadoras ganhando mais, né, na questão do dinheiro do que da sua eficiência operacional. Então, aí temos um detalhe. O Dr. Rogério trouxe aí, né, um desaquecimento aí das transações de M&A. Isso aí já está claro no relatório da Kaufman Hall de 2024, mas ainda se mostrou um mercado resiliente, algumas transações, ou até um pouco mais criativas, né, tentando diminuir CAPEX, diminuir endividamento, mas ainda se mostrou resiliente. Na visão de vocês, né, como a agência reguladora está olhando isso? Ela tem operado sobre isso? Hoje nós temos o CAD, que já regulamenta, né, dominância, por exemplo, econômica para determinada concessão de mercado. Alguma outra coisa que vocês entendem que a agência poderia estar olhando nesse momento para esse tipo de transação ou para o mercado como um todo? Como sugestão à agência, né? A agência, bem, eu acho que a preocupação hoje das agências reguladoras, elas estão mais relacionadas do ponto de vista do mercado com o cliente final, com o consumidor. Ela ainda não consegue absorver, embora a gente já tenha aí um olhar, né, para essa questão. Principalmente qualitativa, eu acho. Olhando qualidade de assistência, tentando estruturar indicadores mínimos de qualidade, através no Qualis e tal. Mas eu acho que a questão de concentração ou de verticalização, nem sei se é papel dela se meter nisso, sabe? Mas eu acho que a gente tem um sistema extremamente regulado, fato, né? E o sistema tá precisando ser repensado. Por quê? Porque a gente caminha para uma explosão de custos. Então, assim, eu, por exemplo, quando você fala, a gente vai falar um pouquinho de valor, eu queria trazer um pouco para essa tônica, porque a gente está discutindo isso. A oftalmologia, como eu falei, é simples, né? A gente tem um grupinho ali de doenças e de especialidades que a gente acompanha e é ali. Entrou, embora a gente tenha alguma subespecialidade, retina, glaucoma e tal, que o paciente é seguido por longo tempo, esse paciente entra e sai do sistema, né? A jornada é bem definida e tal. E a gente tem um impacto muito grande, por exemplo, a gente está olhando agora, né, todos esses multigramas de catarata, eu quero trazer esse exemplo, por exemplo, para a catarata, do quanto que a gente consegue ser efetivo. Não estou falando nem de eficiência, porque eficiência é muito mais fácil ser eficiente na oftalmologia, né, do que, por exemplo, no hospital geral, com múltiplas especialidades. A gente consegue ser eficiente. A questão é a gente separar o joio do trigo na entrega de valor para o paciente. Então, catarata, que é uma cirurgia basicamente simples, mas eu tenho algumas complicações esperadas. A ruptura de cápsula é uma delas. E uma ruptura, ela pode ser tratada de uma forma fácil, mas ela também pode complicar bastante. Tá bom, quem olha para isso? Quem olha para esse desfecho? E aí, agora com esse boom dos mutirões, veio essa discussão. E a gente foi buscar algumas operadoras para discutir isso, sabe, Rogério? E aí, ninguém quer discutir o desfecho. Nossos desfechos são excelentes. Eu não tenho oftalmite, eu não tenho, sabe? É quase zero o problema de complicação em cirurgia de catarata.
mas não tem problema. Pagou aquele pacotinho, tá bom, sabe? Então, eu acho que o grande dilema da agência, da ANS, é olhar para esse modelo de como a gente vai trabalhar nessa relação ganha-ganha e apontando para uma equação de valor. Do resto, assim, eu acho que ela está muito centrada em ser aquela mão forte, regulatória, olhando o cliente final, o paciente, né, o beneficiário. E, na minha opinião, né, não sei se vocês concordam. Bom, tendo atuado tanto em hospitais privados, né, agora em público, tendo tido breves passagens por operadora também, né, como prestador de serviço em saúde suplementar, eu sempre tive o estímulo de vender tecnologia e não prestar serviço de saúde. E quantas vezes vi hospitais privados venderem tecnologia sob o argumento de segurança do paciente, como ter pronto-socorro que o paciente chega com 3 sinais de síndrome inflamatória aguda, ou seja, febre, taquicardia e eventualmente um exame bioquímico alterado. Entra protocolo sepse, fosefim, internar em UTI. E quantas vezes eu vi amidalite sendo internado em UTI? Bom, sem falar em procedimentos cirúrgicos, de cardiologia intervencionista, de oncologia, né? Quantas vezes eu vi hospitais com o modelo de remunerar comissão sobre quimioterapia? Então, assim, claramente, hospitais privados jamais foram estimulados a prestar serviço de saúde, e sim a ser revendedor de tecnologia. E tendo atuado em operadoras, também, assim, o quanto que eu vi, assim, que independente do argumento, a questão era protelar o pagamento. Atuar, uma atuação sob uma lógica atuarial, né? Não sob uma lógica de financiar um sistema de saúde. E, assim, como a gente, de maneira geral, né, operadoras, indústria farmacêutica, indústria de equipamentos, né, prestadores de serviço, a gente estimula o paciente a ir para o serviço de saúde com uma expectativa de serviço de consumo. Ele quer a experiência, como se estivesse entrando num hotel. Valoriza isso mais do que o resultado clínico do serviço que recebe. Então, assim, que eu teria expectativa frente aos entes reguladores, aí possivelmente esteja falando para além da ANS, né? Seria de que reorientar todos os players dessa cadeia, né, todo o modelo de negócio, né, que hoje rege, né, nós todos como players, para a real cadeia de valor que é a da saúde, né, que é a custo-efetividade, né, e o desfecho clínico, e a satisfação do cliente finalístico, que é o paciente. As regras, não dá para a gente ter um jogo justo se as regras nos estimulam para ser antagônico em relação à cadeia de valor. Complexo. Eu concordo com a André e com o Fábio. Tem uma frase, né, do Paul Batalden, em que todo sistema está perfeitamente desenhado para ter os resultados que tem. Então, assim, eu como médico e como gestor, eu fui treinado para fazer uma avaliação, observar os resultados. Senão a gente fica só emitindo opinião. E os resultados falam por si só, né? A inflação médica muito maior do que a inflação média, o número de beneficiários que não cresce, os prazos de pagamento que aumentam, a quantidade de empresas que estão fechando na saúde, operações descontinuadas, os M&As que você falou só acontecem porque da forma anterior não estava indo bem, senão não aconteceria. Então, acho que a gente precisa redesenhar o sistema, né? Não acho que seja responsabilidade exclusiva da agência, acho que tem vários players. Não é um redesenho fácil, né? Porque
fazer um desenho coletivo a muitas mãos, muitas vezes um primeiro movimento é descoordenado, mas ele precisa ser feito. Então, acho que essa é uma obrigação de todos nós, porque a gente precisa incluir mais gente nesse sistema. Hoje a atuação da agência, ela, gostemos ou não, mas ela se restringe a questões regulatórias das operadoras de saúde, como a Andrea disse, para proteger o usuário, o beneficiário. Acho que essa é a missão. Não sou especialista em agência. Mas o fato é que essa proteção não tem permitido a inclusão de mais gente. Então, será que a gente está protegendo todos os demais, né? Quantas mais pessoas poderiam... Por favor. Ao contrário, né, Rogério? Tipo, os planos individuais hoje, eles não são estimulados ao consumo. Exatamente por causa dessa mão né, pesada. Então, assim, aquela camada da população que está fora da idade produtiva e tal, ter acesso a um plano, ou ele vai para um plano coletivo, que aí a questão da sinistralidade oscila muitos reajustes, porque ele contratar o individual hoje em dia já fácil ninguém consegue. E nenhuma operadora também tem muito interesse em comer. Como mencionei, essa responsabilidade é nossa. É nossa. Estamos falando da agência, mas nós, prestadores de saúde, as operadoras de saúde, a responsabilidade é nossa. Não é uma equação fácil de resolver, mas quando bate a nossa porta um desafio econômico que todo mundo está enfrentando, né, de taxa de juros, por um lado é bom, porque a gente precisa parar de fazer mais do mesmo, pensar em coisas diferentes, pensar em realmente qual é o valor que a gente está gerando para a sociedade, para o sistema, e nessa hora de reinventar, alguns atores vão desaparecer e outros vão se fortalecer. Né? Então, acho que em momentos de crise também oportunidades aparecem de um redesenho, talvez menos por filosofia, mas pela força da necessidade. Esse redesenho acaba tendo que acontecer, né? Eu acho que o senhor colocou muito bem, né, que a complexidade da equação ela é grande e ela não vai ser resolvida por um ente só, porque até os interesses são um pouco conflitantes, né? Então, todo mundo tem que entender que para todo mundo tem que ter um ganha-ganha na equação e, eventualmente, uns vão ter que ceder num lado para ganhar no outro e assim a roda poder girar. O meu sentimento particular, até como usuário do plano de saúde, é que está todo mundo descontente da cadeia, todo mundo, né? Eu, como usuário, estou descontente porque para eu agendar uma consulta, o meu médico não quer atender pelo meu plano, então já começa o descontentamento aí, né? Daí depois fazer uma marcação de um agenda de um exame é daqui a 60 dias, daí... ou a pessoa que vai fazer o exame também está descontente com o que recebe. A operadora fala que eu gasto muito, né? Então tá todo mundo, o médico fala que está mal remunerado. Então, quando está todo mundo descontente, é o melhor momento, na minha opinião, para a gente inventar. Como é que a gente fica menos triste, né? Isso e é difícil, tá? Aí eu vejo que o papel da agência, na minha percepção, ele está um pouco passivo nesse passo, né? De proteger e eventualmente não está até onde está protegendo e está excluindo, né? Porque se eu não estou subindo, eu ainda falava anteriormente, né? Se hoje a saúde suplementar ela sucumbir, o Sistema Único de Saúde não consegue absorver. E aí nós temos outro problema maior, né? Então, a minha maior preocupação hoje, como a agência pudesse equalizar isso de alguma forma e talvez, né? E aí políticas públicas que talvez superassem o tema da agência, para poder financiar o alto custo que é a saúde, né? A gente vê outros países tentando dar linha de financiamento, né, para poder fazer CAPEX mais barato. Não faz sentido hoje um hospital que vai fazer uma benfeitoria, né, ter que pagar uma linha comercial igual, sei lá, alguns outros setores, né? A gente tem setores sensíveis. No Brasil nós temos o agro muito protegido, né, por incentivos de linhas. Talvez se fosse o papel da agência olhar isso e até desenhando novos modelos econômicos, né? Fica aí um pouco da provocação. Eu fui funcionária pública, eu fui do Ministério da Saúde durante um tempo. E eu participei da equipe que a gente desenhou e escreveu o Programa Nacional de Segurança do Paciente. E a gente foi conhecer a realidade de sistemas de saúde do mundo todo, né? Então, assim, o que a gente passa hoje é uma realidade mundial. Sistemas de saúde no mundo todo estão travando uma batalha pela sustentabilidade.
A grande diferença de alguns sistemas é que eles conseguiram mapear aonde estavam os maiores dilemas, né? E aí a gente tem no mundo todo vários modelos de sistema universal, fundamentado em seguro, né? Sistema, enfim. E uma das coisas que a gente precisa reconhecer é que a gente é ineficiente. Então, isso que a gente está falando aqui nessa mesa, o mundo inteiro a gente gasta trilhões de dólares com desperdício e baixa qualidade no mundo todo. Então, eu acho que a nossa mudança, e a gente não precisa ir muito longe, Porter já diz isso para a gente, né? A equação precisa ser baseada em valor, a vantagem competitiva precisa ser o diferencial dos serviços de saúde. Então, assim, eu acho que a gente tem os caminhos, né? Eu lembro que quando a gente criou o sistema de notificação de eventos adversos no Brasil, eu conversava com o Anthony Steins, que é o diretor médico dos hospitais da Suíça. A Suíça tem um diretor médico para um grupo de hospitais e é um diretor de qualidade que fica gerenciando todos os indicadores, discute, porque lá a qualidade não é área, lá a qualidade é vertical, todos os setores são responsáveis pela qualidade. E ele falava assim, não adianta vocês fundamentarem o sistema em notificação retrospectiva, vocês têm que trabalhar com prospecção, porque senão você vai gerir um sistema fundamentado naquilo que já passou. Então, eu acho que é isso que a gente precisa discutir. Aonde a gente quer chegar? Talvez a agência, a ANS, o próprio ministério, as entidades, precisassem puxar essa discussão assim, com essa diretriz. Aonde a gente quer chegar? De fato, e com coragem. Não é fácil, porque tem muitos interesses, né? Muitos interesses em jogo. Mas, fundamentalmente, a gente precisa focar em qualidade e eficiência. Agora, eu acho interessante também a questão de chamar a responsabilidade para si, né? Não adianta ficar também aguardando que alguém vai reinventar o mundo e novas regras vão surgir do vazio e o mundo estará salvo, né? Nesse sentido, né, nós lá no Encore, nós temos um caso, né, que ainda é um caso em andamento, mas que eu tenho bastante confiança de que vai dar certo. Nós estamos fazendo uma parceria com a indústria farmacêutica, que está entrando agora mundialmente com uma nova droga, né, para tratamento de síndrome metabólico, para tratamento de colesterol, né? E com uma rede de operadoras, e nós sendo o vértice prestador de serviço disso, né? Como toda nova droga, a nova droga é extremamente, nos primeiros anos ela é extremamente cara. Mas o que a gente pretende demonstrar com esse caso é o seguinte, que a ferramenta certa aplicada para a casuística certa, no momento certo e no contexto de uma linha de cuidado integrada, e aí nós temos lá enfermagem de navegação, e que vai cuidar de toda a jornada do paciente que já teve evento cardiovascular, ou seja, paciente que já infartou e que, portanto, tem um risco maior de reinfartar. E que para a operadora isso significa um risco de um sinistro extremamente custoso, né? Que a gente vai reduzir o risco cardiovascular desse paciente, né? E, portanto, a gente vai oferecer para esse paciente uma perspectiva de uma vida mais longa e mais produtiva, né? Portanto, para o empregador que paga o plano de saúde desse paciente, né, você vai ter um funcionário mais produtivo, né? E a sociedade vai ter um cidadão mais pleno. Uhum. Então a gente tem que buscar dentro das regras atuais, né, pacote, muito aberta, seja o que for, né, a gente olhar para além da fumaça que é a guerra que surge em momentos de crise. Já surgiu anteriormente, né, e fazer não mais do mesmo, né, não protelar pagamentos a qualquer custo, não tentar introduzir tecnologia onde não é necessário, né? Não procurar fraudar a operadora, mas buscar olhar para o horizonte fixo, que é a cadeia de valor da saúde. Isso é muito legal, o exemplo que você trouxe, né, mostrando que a importância da integração, né, o prestador, a indústria na ponta,
junto com a operadora, vocês tentando fazer isso. A gente também tem um caso de um cliente bem bacana que ele conseguiu mostrar que em algumas situações fazer exames mesmo não solicitados tem um custo efetivo no desfecho clínico. No caso é para uma jornada de cuidado de pacientes feminina, né? E isso foi negociado num pacote lá e realmente, mas primeiro alguém teve que ceder, né? Eles absorveram o risco de fazer o procedimento, fazer o screening para ver que a jornada de cuidado era mais efetiva, vamos mostrar a fonte pagadora foi inquestionável, né? Mas realmente alguém tem que se mostrar criativo, e eu concordo muito com o que o senhor falou, doutor Rogério, que modelos criativos vão ter que surgir, porque o atual... Esse pode ser o último senhor da tarde de hoje? Não Pode. Tá bom, desculpa, doutor Rogério. Então, eu acredito que sim, né? A gente precisa... o problema está dado, a forma que vai solucionar, a gente tem que trabalhar em cima para tentar resolver, né? Gente, entrando numa outra temática, né? A gente viu também o movimento das verticalizações, você também falou um pouquinho sobre isso, André, e a verticalização ela não acontece só, né, com operadora e prestadora, verticalizando cadeias de cuidado, né? Medicina diagnóstica, com a jornada de cuidado. Como é que vocês veem isso hoje em cada instituição que vocês estão? Isso é passível de gerar mais segurança jurídica? Como é que vocês veem essa sustentabilidade dessa integração e verticalização de serviços médicos aqui no Brasil? Assim, acho que quando a gente fala em verticalização, a primeira coisa que vem à mente é o exemplo típico de uma operadora ter a sua própria operação, né? Mas acho que verticalização é muito mais do que isso. Se eventualmente... Exemplo, eu trabalhei numa empresa, eu trabalhei na Fresenius Medical Care, que é a fabricante de produtos e serviços de diálise. Uhum. E, portanto, nas clínicas de diálise, ela utiliza os próprios produtos, não compra de terceiros. É uma verticalização. Então, assim, a verticalização é algo muito mais amplo do que aquilo que muitas vezes ronda e, de certa forma, até assombra alguns prestadores, que é essa ameaça de que todas as operadoras teriam uma estrutura própria, etc. Eu não acredito que isso vai acontecer, até por conta do custo de capital, né? É muito caro você construir uma própria estrutura hospitalar, de oftalmologia e gerir. Mas ela acaba que o cenário atual, ele também tem um recado a nos dar. Assim, por que é que a verticalização acaba acontecendo? Também é responsabilidade de todos do sistema, né? A desconfiança entre as partes, a ineficiência, o desperdício, muitas vezes força que essa situação se instale em algumas operadoras que têm essa característica. Mas eu não acredito que isso vá ser uma tendência para todas. Eu acho que é um segmento que cresce, até por questões econômicas, porque em geral é a camada mais... é a pirâmide, a parte de acesso. Mas eu realmente acredito que tem espaço para todos, para verticalizados, não verticalizados, medicina de grupo, autogestões. Acho que o movimento de pacientes particulares também tende a aumentar. Acho que é um novo mercado que surge aí, os próprios cartões de benefício, a proposta de uma nova modalidade de plano. Enfim, acho que o mercado ele precisa de soluções. Não vai ser uma solução única para todos. Acho que tem espaço. O Brasil é muito diverso. Eu tenho certeza que aquilo que funciona muito bem no Nordeste talvez não funcione bem em São Paulo. E a gente precisa dessa diversidade, dessa pluralidade, para pensar diferente e encontrar soluções diferentes. Então, acho que em muitos casos ela é bem-vinda, é saudável, e em outros casos ela não vai acontecer. Porque eu vou ter um segmento de clientes que quer ter uma rede aberta, quer ter livre escolha, quer poder hoje nesse hospital, amanhã em outro, e esse segmento não vai desaparecer. Eu concordo. Não existe solução simples, única nem mágica, né? Acho que isso passa pela construção de várias coisas. Eu não acho que a verticalização seja uma coisa ruim. Eu acho que ela bem aplicada e olhando
para o que importa, né? Então, assim, e posso me tornar mais eficiente? A gente tem exemplos aí já, né, muito consolidados. Por exemplo, a Redditor, que tem hoje, ela é um sistema de saúde, né? Então, a gente tem a própria, enfim, a Apvida, que todo o sistema gira em torno deles. Por outro lado, é complicado, porque você tem hospitais, a Amil, né, agora nessa fusão também, cria o seu próprio ecossistema. Agora, por outro lado, a gente tem uma série de outras empresas, né, que habitam e que ficam meio assim, avulsas. Se a gente não tiver, né, esse olhar da verticalização como um modelo de cuidado, um modelo de gestão, um modelo de eficiência, a gente acaba concentrando, né, muito. E eu estou falando porque a oftalmologia é uma tese. Quem investe, né, em hospital geral tem uma visão clara, operadores. A oftalmologia, eu não tenho uma operadora para, né? Então, assim, eu sou um segmento de prestação de cuidado. Então, a gente hoje tem uma diversidade de regional. Então, eu estou no sul, eu tenho um perfil de cliente, eu tenho um perfil de serviços, né? Eu tenho unidade na Bahia, na Bahia eu já tenho SUS como cliente, eu já tenho outro perfil de carteira, estou no DF. Então, assim, a gente... o nosso patrocinador, o fundo, ele tem empresas, por exemplo, que vendem material hospitalar. E não é por isso que nós somos verticalizados. A gente compra, né, para ser mais eficiente, mas a gente... Então, eu acho que ainda também falta um pouco dessa leitura. Para que serve para a gente, para cada a verticalização, né? Mas eu acho que é um modelo. Uhum. É um modelo. Mais um modelo. Acho que é interessante olhar o que está por trás da verticalização, né? Porque é vantajoso se verticalizar. A gente falou aqui de padrão. Existe uma oportunidade de ter um padrão, de ter mais padrões alinhados dentro dessa cadeia, né? De custo-efetividade, portanto. E esses elementos que compõem as vantagens da verticalização, elas podem ser exercidas independente de se estar numa vertical, né? Se cada elemento, né, de organizações que hoje não são verticalizadas entenderem qual a corrente que ela está compondo, né, qual que é a sua composição como elo dessa corrente, e conseguir agregar valor, né, para essa corrente, maximiza suas chances de sobrevivência também. Eu concordo muito, né, que a verticalização é só mais um modelo de oferta, tá? Então é isso mesmo. E novos modelos vão ter que ser criados, e na ausência de criação, o mercado vai se adequar. Isso é uma teoria econômica clássica, né? Se o mercado não cria, o mercado se autocria, né? Então vai se criar. Meu ponto é que realmente seja um mercado, uma criação regulada, né? Porque a área da saúde ela exige isso. Os cartões de benefício estão aí para provar que pode ser um modelo econômico viável, criativo, mas também tem que ter o seu cuidado, né, a sua gestão. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que o mundo todo está passando. A gente falou muito aqui do problema do Brasil, mas realmente, né, o que a gente está passando aqui no Brasil, nós somos só mais um exemplo de como isso é um problema global, né? Então, isso, para mim, também concordo muito com o que vocês colocaram aqui. O meu maior ponto também hoje é que tem muitos tabus na área da saúde que a gente tem que começar a quebrar, né? Às vezes, quando a gente fala de eficiência, era um tabu, falar de preço é outro tabu, né? Falar de preço de procedimento, e a gente tem que começar a discutir isso também, né? Eu já encontrei pacientes que estavam postergando procedimentos porque tinham uma visão que ia custar muito dinheiro. E quando você, não, mas não custa tudo isso. Você já fez um orçamento, né? Tem isso também, né? Que passa na discussão. Nós temos ainda alguns minutos. Eu queria uma contribuição de vocês com a última pergunta, que não está aqui no nosso procedimento, mas uma opinião de vocês. Qual é, na visão de vocês, falou sustentabilidade econômica e tal, mas qual é o maior, então, desafio que o Brasil, então falando na realidade Brasil, nesse momento que a gente está, juros altos, né? Então, capacidade de atração de investimento para o setor reduzida, alta alavancagem.
discussões sobre modelos de remuneração, fee for service, value-based care. Qual é, na opinião de vocês, o maior desafio, ou talvez citar 2 desafios e uma sugestão de melhoria? Para a saúde? É. Bom, pergunta complexa. Como eu mencionei antes, acho que a saúde brasileira tem muitas oportunidades, né? E aí eu estou incluindo privada e pública. No sistema público, a gente tem ilhas de excelência, né? Mas a gente tem bolsões de pobreza sem acesso nenhum. Então, assim, eu entendo que se a gente conseguir... Por outro lado, você tem a iniciativa privada com um custo capital elevadíssimo e alguns ativos com ociosidade. E aí, muitas vezes, disputando o mercado, o mesmo mercado, já que ele não cresce, e com as dificuldades habituais entre pagador e prestador, que todos conhecem, que também não é prerrogativa só do Brasil. Se a gente conseguir que os 2 sistemas, de fato, fossem complementares, que a gente chama de saúde suplementar, mas ela acaba que ela não é suplementar, são 2 sistemas. Ela deveria complementar a saúde pública. Em algumas regiões, teria uma eficiência muito grande. Então, acho que se a gente conseguisse quebrar alguns paradigmas, algumas iniciativas já existem, né? A André acabou de mencionar o mutirão numa das regiões que ela atua. Mas isso deveria ser regra e não exceção. Porque dessa forma, isso acontece em outros sistemas de saúde no mundo todo. A melhor utilização dos ativos rentabilizaria melhor o capital que já foi investido lá atrás, traria uma competição saudável, geraria valor para a população como um todo e até mesmo desafogaria o SUS para aquelas situações programáticas que o SUS entende que só ele deveria prover. Enquanto a iniciativa privada poderia, de fato, complementar em muitas situações, em muitas cidades, em algumas regiões, talvez, integralmente. Por que não? Então, acho que se a gente conseguisse quebrar esse paradigma, porque é um paradigma, né? É uma questão quase dogmática, de que esses 2 sistemas poderiam conversar e o paciente fluir naturalmente de um para outro quando necessário, eu acho que seria, se eu fosse escolher uma bala para fazer um pedido assim, para o gênio da lâmpada, para a saúde, eu acho que eu escolheria esse. Legal, muito bem colocado. Então, eu concordo. E vou te dar um exemplo. Em Santa Catarina, a gente tem um dos municípios. Um município, particularmente, eu participei muito porque eu estava ajudando a construir um hospital e montar o desenho, plano da construção de um hospital. Eles compram todos os serviços da iniciativa privada. Eles têm o custo, agora vão construir o hospital, um hospital que é regional, mas eles compram o serviço, consultam de especialistas da rede privada, exames, e eles pagam melhor que muitas operadoras de Exatamente. Então, eles compram, eles fomentam o mercado e eles se beneficiam de... Não tem fila, não, sabe? Então, eu acho que esse modelo, eu concordo. Acho que vencer a fragmentação do sistema é um desafio que também passa pela mudança de mindset de todos nós. Porque existem, né? Na saúde pública, vocês são uma ilha de excelência, mas ainda existe aquela coisa de que na saúde a gente não pode ter lucro. Então, tem esses grupos que ficam, né? E aí é cada vez mais um abismo que se cria. A gente, sim, precisa ter lucro, a gente precisa ter resultado, mas a gente precisa muito mais, gerar valor. Então, eu acho que vencer a fragmentação, a gente olhar para o nosso mercado, para a nossa indústria, para o nosso potencial econômico também é importante. A gente discutiu na época da pandemia quanto que a gente ficou refém da indústria do fornecimento exterior, da China, não sei o quê. E a gente continua, né? Então, assim, a grande discussão de todas, por exemplo, todas as hospitalares que eu passei, de alguns eventos, vamos discutir o complexo industrial e econômico da saúde. Isso não sai do papel. Então, eu acho que isso é um desafio, seria importante para a gente. Você fala de pesquisa, de tecnologia, mas esses incentivos... Então, vencer a fragmentação, os incentivos econômicos e, principalmente,
gerar valor para o paciente. Porque a gente só está aqui hoje nessa feira porque tem paciente. E a gente vira as costas para o paciente. Então, voltar ao modelo a ser centrado no paciente. Eu acho que não falei um desafio, eu falei Sim. 3, mas Eu só faço engrossar o coro aqui com o André, com o Rogério, né, que de fato precisa ser verdadeiramente suplementar. Os sistemas, né, devem ser complementares entre si. E só para acrescentar um elemento, né, que no sistema único de saúde, no sistema público, né, temos diversas ilhas de excelência, na verdade, né? Nós temos, agora elas estão concentradas em 2 polos, na atenção primária e na atenção terciária, na atenção de mais baixa complexidade e na atenção de mais alta complexidade. O meio ele é desprovido, né? A gente tem sintomas disso claros, né? Hoje, no pronto-socorro do INCOR, às 11 horas da manhã, tinha 61 pacientes internados. A média de permanência da internação no pronto-socorro do paciente é de mais de uma semana, né? Algo totalmente desumano. Agora, o que são esses pacientes? Uma parte significativa desses casos são pacientes de insuficiência cardíaca, na condição que ela advém de algumas doenças que têm tratamento na esfera de mais alta complexidade, ao qual o INCOR tem o seu escopo, mas a execução, né, do tratamento deles, ela poderia ser realizada em hospitais de menor complexidade, que não existem. Nunca se existissem, a contrarreferência como regra, né, de operacional, ela é efetiva, mas nós não temos hospitais de média complexidade suficientes para atender. Se houvesse, por exemplo, esse fluxo, né, de redes privadas poderem abarcar esses pacientes que eles precisam transitar entre duas esferas de complexidade de maneira fluida, né, o paciente ganharia. Tanto aquele que é financiado pelo Ministério, pelo contribuinte, diretamente, quanto através das operadoras de serviço de saúde. Então a gente, eu concordo plenamente com se tivesse essa bala de prata, seria justamente nesse sentido. Né, e eu concordo muito com o que foi colocado aqui, porque, e talvez o senhor resumiu bem, né, aonde já dando até o segundo step, né, porque a atenção primária realmente é uma excelência do SUS, mas eu vejo claramente que daí quando entra na média complexidade, um exame de mais complexidade, essa fila demora muito, e daí quando ele chega no terciário ele está atrasado. Hoje o paciente já está, né, já não existe mais, ou o desfecho clínico já está comprometido por conta da demora, né? Até um caso que a gente teve lá em Santa Catarina foi que o Hospital Oncológico lá, o CEPOM, Centro de Oncologia, viu que os protocolos clínicos que ele aplicava era muito parecido com a saúde suplementar. O paciente SUS recebia a mesma droga, o mesmo protocolo. Qual que era a diferença? O PET-CT demorava na saúde pública quase 3 anos, 3 anos e meio. O primeiro PET-CT. Então, para ele entrar na fila de cuidado, ele já estava muito atrasado. Eu só acrescentaria aí nesse cenário também uma questão geopolítica, na verdade. Hoje, é só olhar em volta aqui dos nossos expositores, né? Os hospitais são altamente dependentes de fornecedores europeus, né? E da América do Norte, né? Isso, né? O eixo geopolítico pode já ter se alterado suficientemente para tornar insegura, né, o nosso parque tecnológico e as nossas cadeias de suprimentos. Então a gente precisaria entender esse risco e olhar, por exemplo, como é que a indústria bélica está fazendo. A gente está vendo países que dependiam exclusivamente de fornecedores externos nacionalizarem, nacionalizar não, assim, começarem a investir novamente no seu parque local, né, por uma questão de segurança. A gente deveria olhar isso como um sinal de alerta. Aí a pandemia mostrou que até de luva e seringa a gente depende de material. Gente, muito obrigado pela contribuição de vocês. Tema riquíssimo aqui, sustentabilidade do modelo. Dr. Rogério, muito obrigado. André, mais uma vez, obrigado. Dr. Fábio, obrigado. Tá? Lembrando que temos disponíveis aqui o QR Code de acesso à programação completa. Teremos outros encontros por aqui. Nos sigam no LinkedIn para mais conteúdos como esse. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.